Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da 8ª lição com o tema O Sacrifício Final. E vamos estudar o segundo tópico, segunda-feira, que traz para nós o título O Messias Revelado. Pergunta A. Quando o Messias se revelou, mostrando que a 70ª semana já havia começado, qual era a idade de Jesus quando essa linha do tempo começou? Então, o apóstolo João, ele traz algum detalhe, capítulo 1, versículo 29 e 41, diz: E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. O apóstolo Mateus relata no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Também relatado no livro de Atos, capítulo 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Lucas ainda relata: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Portanto, temos aqui o dado da pergunta: quando o Messias se revelou mostrando a sua 70ª semana já havia começado, qual era a idade de Jesus? Então, aqui quase 30 anos, é o que está aqui escrito. A Pena Inspirada traz para nós mais detalhe concernente a isso. O grande conflito, na página 327, traz o seguinte: Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, que é Daniel 9, 25. Ou seja, 72 semanas antes, né? Ou seja, 79 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C., como já estudamos ontem, e a partir dessa data, 483 anos se estende até o outono do ano 27 depois de Cristo. Nesse ano, a profecia se cumpriu. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27, João batizou a Jesus, que recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro declara que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Depois do batismo, ele viajou para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Portanto, temos aqui uma data mais precisa: outono do ano 27 foi o batismo de Jesus. Então, vem trazendo aqui que a unção dele, ou quando ele foi batizado, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, nesse momento, então, se cumpriu aqui a profecia do início, né, da 72 semana ou das 62 semanas ou 69 semanas, ou 483 anos, como está ali descrito. Então, foi exatamente o início daquela 7ª semana, ou profética, né, os 7 anos proféticos, que então inicia-se, onde diz que o sacrifício seria interrompido ao meio dessa semana. Mas isso vamos estudar mais à frente. Então, vemos aqui que a idade de Jesus era de 27 anos, foi no outono do ano 27. Pergunta B. De que modo Jesus revelou essa profecia como sendo um aspecto chave de seu ministério, está relatado em Daniel 8 e 9, e também do Evangelho Eterno? De que maneira? Então, Marcos relata o seguinte, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ainda, mais tarde, o relato do apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, está registrado no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz:
porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer-se das nossas fraquezas, porém um que, de nós, em tudo foi tentado e sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o apóstolo Paulo, ele foi assim, o apóstolo da graça, ele conseguiu entender e passar para nós algo impressionante do que é a graça de Cristo, e ele também vem dizendo a maneira que Jesus revelou, foi trazendo agora a salvação através da graça. Vamos ler a pena inspirada, o grande conflito, página 345. O próprio Cristo enviou os discípulos com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa mensagem baseava-se na profecia de Daniel 9. Complementando ainda o grande conflito, na página 347, diz assim: ao término do tempo, o período das 69 semanas descrito em Daniel 9, que se estenderia até o Messias ungido, Cristo recebeu a unção do Espírito após João tê-lo batizado no Rio Jordão. Assim, a morte de Cristo estabeleceu o reino de Deus, que afirmava estar próximo. Contudo, esse reino não era, como tinham sido ensinados a crer, um império terrestre. Tampouco era aquele reino futuro e imortal que será estabelecido quando o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, qual todos os domínios servirão e lhe obedecerão, que é Daniel 7:27. Conforme a Bíblia usa a expressão reino de Deus, indica tanto o reino da graça quanto o reino da glória. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono indica a existência de um reino. Em muitas de suas parábolas, Cristo usa a expressão reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração humano. Então, quando diz de que modo Jesus revelou essa profecia, sendo um aspecto-chave no seu ministério, foi agora a salvação através da graça. O arrependimento, o apóstolo Paulo ainda confirma depois, e traz para nós um convite, para nós chegarmos com confiança ao trono da graça, para possamos alcançar a misericórdia e achar graça e ser ajudado em tempo oportuno. O tempo oportuno é enquanto a porta da graça está aberta. Devemos estar atentos e lembrar da necessidade que temos de conhecer as profecias, conhecer esses detalhes todos. Então, resumidamente, o Messias foi revelado na semana 69, né? Ele foi revelado ali, e sabemos, vamos estudar adiante, que o cumprimento da profecia no meio da semana e outros aspectos concernentes ao Messias. Então, são assuntos importantes e interessantes, devemos levar em consideração para que possamos realmente entender, não só para nós, mas para passar a outros que ainda não conhecem um assunto tão solene. Que Deus nos dê sua graça, Deus nos abençoe, para que possamos realmente fazer uso desse convite que o apóstolo Paulo faz para nós, chegar com confiança ao trono da graça de Deus e sermos conhecedor da graça, como é que funciona, como é que foi todo o aspecto profético, como é que são as profecias que estão agora acontecendo nesse momento e as que estão por acontecer, possamos também ter conhecimento dela para nos preparar. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso hoje e sempre. Amém.